Eu me chamo Lucas, um jovem de 25 anos. Estava a bordo de um enorme navio chamado Estrela do Mar, pronto para desfrutar de um cruzeiro luxuoso. Era minha primeira vez em um navio desse porte, e eu mal podia conter minha empolgação enquanto caminhava pelos decks. Desde criança, eu sonhava em fazer um cruzeiro pelo oceano, e finalmente esse momento havia chegado. Estava determinado a aproveitar cada segundo dessa experiência única, criando memórias que durariam para sempre. À medida que o navio deixava o porto, senti uma mistura de emoções dentro de mim. Alegria, expectativa e uma pontinha de nervosismo. Mas o brilho do sol refletindo nas águas calmas do oceano me tranquilizou. E logo me vi envolto na atmosfera de relaxamento e diversão que permeia o navio. No entanto, na primeira noite a bordo, algo estranho começou a acontecer. Enquanto eu me preparava para dormir em minha cabine, uma sensação de inquietude me invadiu, como se algo estivesse fora do lugar, embora eu não conseguisse entender o motivo. Na manhã seguinte, acordei com sussurros do lado de fora, agitado que se espalhava pelos corredores do navio. À medida que saía da minha cabine, percebi que algo estava errado. Pessoas se reuniam em pequenos grupos, sussurrando nervosamente entre si, enquanto os funcionários tentavam manter uma aparência de normalidade. Foi então que ouvi a notícia que me deixou completamente atordoado. Um dos passageiros, um senhor idoso chamado Sr. Johnson, havia desaparecido durante a noite. Meu estômago se apertou com preocupação enquanto eu tentava imaginar o que poderia ter acontecido com ele em meio a tanta segurança e conforto. Lembrava-me de ter visto o Sr. Johnson no jantar da noite anterior. Seu rosto alegre e olhos brilhantes enquanto compartilhava histórias de suas viagens passadas. Ele parecia estar desfrutando tanto do cruzeiro quanto o restante de nós. Então, o desaparecimento repentino era ainda mais perturbador. Enquanto observava os passageiros conversando entre si, percebi o medo se espalhando rapidamente pelo navio. Alguns sugeriam que o Sr. Johnson poderia ter caído ao mar, enquanto outros levantavam teorias mais sinistras sobre sequestro ou assassinato. Eu me sentia impotente diante da situação, desejando poder fazer algo para ajudar a encontrar o Sr. Johnson, ou entender o que realmente aconteceu. Mas, por mais que tentasse, não conseguia escapar da sensação de que algo sombrio estava se escondendo nas sombras do navio, esperando para ser descoberto. À medida que os dias passavam, rumores começaram a circular entre os passageiros sobre estranhos acontecimentos a bordo. Alguns sugeriam que havia algo de errado com o navio, enquanto outros mencionam histórias de lendas antigas sobre criaturas misteriosas que habitavam o oceano. Decidi investigar por conta própria, unindo-me a um grupo de passageiros determinados a descobrir a verdade por trás dos acontecimentos estranhos. Juntos buscamos pistas e montamos teorias enquanto nos esforçamos para desvendar o mistério que envolvia o navio. Com a determinação ardendo em meu peito, juntei-me a um pequeno grupo de passageiros igualmente decididos a desvendar os segredos que assombram o navio. Trocamos olhares determinados e juramentos silenciosos de que não descansaremos até que a verdade seja revelada. Armados com coragem e curiosidade, mergulhamos de cabeça na busca por respostas. Reviramos cada canto do navio em busca de pistas, examinando cada detalhe com olhos afiados e mentes alertas. Cada sombra, cada murmúrio suspeito, era agora uma pista potencial em nossa busca incansável pela verdade. Com a determinação ardendo em meu peito, juntei-me a um pequeno grupo de passageiros igualmente decididos a desvendar os segredos que assombravam o navio. Trocamos olhares determinados e juramentos silenciosos de que não descansaremos até que a verdade seja revelada. Montamos acampamento na biblioteca do navio, transformando-a em nosso quartel-general improvisado. Espalhamos mapas e registros pela mesa, conectando os pontos e tecendo teias complexas de especulações e possibilidades. Juntos, éramos uma força imparável determinada a desvendar o mistério que nos assombrava. Enquanto percorremos os corredores escuros e estreitos do navio em nossa busca incansável por respostas, nos deparamos com uma visão horripilante que nos fez congelar de terror. No chão, em um pequeno recanto, jazia o corpo dilacerado de um animal, um gato de bordo, com ferimentos profundos e sangrentos em seu peito. Seu pelo emaranhado estava manchado de vermelho, e seus olhos sem vida encaravam o nada, como se testemunhasse um horror indizível antes de sucumbir à morte. As garras do animal estavam estendidas em uma expressão de agonia, como se tivesse lutado desesperadamente por sua vida antes de ser brutalmente subjugado por uma força desconhecida. Um silêncio pesado pairava no ar, interrompido apenas pelo som distante das ondas batendo contra o casco do navio. O cheiro metálico de sangue fresco impregnava o ambiente, enchendo nossos pulmões com uma sensação de repulsa e terror. Enquanto observamos a cena macabra diante de nós,
Uma sensação de pavor nos envolveu, apertando nossos corações em um punho gelado de medo. O que quer que tivesse feito aquilo estava ainda à solta. Voltamos para o acampamento na biblioteca, com o coração nas mãos, com medo de descobrir quem realmente fez isso com aquele gato. Ficamos em alerta ao chegar na biblioteca. Ficamos com lanternas acesas e qualquer barulho ficávamos aterrorizantes, assustados, como se nós estivesse vivendo dentro de um filme de terror. Aqueles pesados, sabe? Só que não. Era real. Nossos pensamentos eram visões terríveis do que poderia ter acontecido com ele, com o Sr. Johnson. Mas uma coisa eu sabia que algo sinistro e terrível havia acontecido. No dia seguinte, movidos por uma mistura de curiosidade e apreensão, decidimos investigar a cabine do Sr. Johnson em busca de qualquer pista que pudesse nos levar à verdade sobre seu misterioso desaparecimento. Com passos cautelosos, nos dirigimos ao seu alojamento, nossas mentes agitadas com especulações e temores. Ao chegarmos à porta de sua cabine, hesitamos por um momento, conscientes de que estávamos prestes a adentrar o santuário pessoal de nosso amigo desaparecido. Com um suspiro coletivo, empurramos a porta e adentramos o espaço claustrofóbico e silencioso. O que encontramos lá dentro nos deixou sem palavras. A cabine do Sr. Johnson estava em completa desordem, como se tivesse sido revirada por uma força desconhecida em busca de algo valioso. Roupas estavam espalhadas pelo chão, móveis virados de cabeça para baixo e objetos pessoais estavam jogados em desalinho por toda parte. Mas o que mais nos chocou foi a descoberta de um diário escondido embaixo do travesseiro da cama. Com mãos trêmulas, abrimos suas páginas amareladas e empoeiradas, esperando encontrar alguma pista que pudesse nos ajudar a desvendar o mistério que envolvia o Sr. Johnson. O que lemos ali dentro nos deixou sem fôlego. As palavras escritas com uma caligrafia trêmula contavam uma história de terror e desespero, descrevendo encontros com uma presença sombria e ameaçadora a bordo do navio. O Sr. Johnson expressava seu medo crescente em relação a algo sinistro que o perseguia, uma entidade maligna que parecia estar sempre à espreita nas sombras, observando cada um de seus movimentos com olhos famintos. À medida que folheamos as páginas do diário, uma sensação de horror crescente se apoderou de nós. Estávamos diante de algo muito além de nossa compreensão, algo que ultrapassa os limites da racionalidade e da lógica. E enquanto absorvemos as palavras perturbadoras do Sr. Johnson, uma única certeza se formava em nossas mentes. O terror que havia se abatido sobre o navio era muito mais do que simplesmente uma coincidência infeliz. Era algo sobrenatural, algo que não podíamos ignorar. Além das palavras angustiadas escritas nas páginas do diário, também encontramos desenhos perturbadores que pareciam implorar por socorro. Figuras distorcidas e sombrias enchiam as margens das páginas, retratando criaturas monstruosas e cenas de terror que pareciam saídas dos pesadelos mais terríveis. Entre os rabiscos frenéticos, palavras escritas com uma caligrafia trêmula saltavam das páginas, como se o próprio Sr. Johnson estivesse tentando transmitir uma mensagem de desespero através do papel. Palavras como socorro, medo e escuridão se destacavam entre os desenhos macabros, formando um grito silencioso de angústia e aflição. Cada página do diário era um testemunho do tormento que o Sr. Johnson havia enfrentado. Uma narrativa de terror e desespero que parecia se desenrolar diante de nossos olhos. E enquanto absorvemos as palavras e imagens perturbadoras, uma sensação de urgência se apoderou de nós. Não podíamos mais ignorar os sinais óbvios de que algo terrível estava acontecendo a bordo do navio. À medida que o sol se punha no horizonte distante, dando lugar a uma noite estrelada e à imponente lua cheia que banhava o convés do navio em sua luz prateada, sentimos um arrepio de antecipação correr por nossas espinhas. Era hora de agir. Nos reunimos no restaurante luxuoso do cruzeiro, cercados pela opulência e pelo glamour que contrastavam de maneira assustadora com a escuridão que pairava sobre nós. Enquanto jantávamos, trocamos olhares carregados de determinação, conscientes de que estávamos prestes a embarcar numa jornada perigosa em busca da verdade sobre o desaparecimento do Sr. Johnson. Enviando mensagens de texto um para o outro em nossos celulares, concordamos em nos encontrar em um local discreto e isolado do navio, longe dos olhos e ouvidos indiscretos. Enquanto nos levantávamos da mesa e nos afastamos do restaurante, sabíamos que estávamos prestes a adentrar um mundo de mistério e perigo, onde a linha entre a vida e a morte era tênue e incerta. Mas unidos em nossa determinação e coragem, estávamos prontos para enfrentar o desconhecido de frente e descobrir o destino sombrio que aguardava o Sr. Johnson nas profundezas do navio. Ao chegar ao local indicado, nossos olhos se arregalaram de horror ao testemunhar uma cena que desafiava toda a lógica e compreensão. Lá, diante de nós, estava o Sr. Johnson,
amarrado e contorcendo-se em agonia, enquanto sua forma humana dava lugar a algo monstruoso e aterrador. Uma besta enorme e feroz se erguia diante de nós, sua forma distorcida e contorcida como a de um lobo gigantesco, mas muito além do que qualquer lobo normal poderia ser. Com mais de 2 metros de altura, sua presença era avassaladora, enchendo o espaço ao seu redor com uma aura de terror e poder inegável. Ficamos petrificados diante da visão horrível que se desdobrava diante de nós, incapazes de articular qualquer palavra diante da magnitude do horror que presenciávamos. O Sr. Johnson gritava com uma voz grossa, falando: "Saiam daqui agora!" Transformado em uma criatura, sua voz reverbera através dos corredores, uma mistura grotesca de rugido animal e grito humano, enchendo-nos de um medo primal e indescritível. Eu me perguntava para mim mesmo: como o Sr. Johnson se transformará nessa monstruosidade? Enquanto nos afastamos, a sensação de alívio misturada com o medo persistia em nossas mentes. Não tínhamos ideia do que aquela criatura era ou como tinha se transformado a partir do Sr. Johnson, mas sabíamos que tínhamos que escapar antes que fosse tarde demais. Chegamos ao corredor do convés, encontramos o capitão do barco vindo em nossa direção. "O que aconteceu aqui?" Sua voz ecoou no corredor, carregada com a autoridade de alguém acostumado a lidar com situações de emergência. Finalmente, com respirações trêmulas, começamos a relatar os eventos aterrorizantes que havíamos testemunhado, desde a transformação do Sr. Johnson, a criatura horripilante, que agora não sabemos se está ainda amarrado ou nos corredores do navio. O capitão ouviu atentamente, seu rosto impassível enquanto absorvia cada detalhe da nossa narrativa. Quando terminamos, ele ficou em silêncio por um momento, refletindo as informações que acabara de receber. Então, com uma expressão determinada, ele nos instruiu a seguir para a segurança do convés principal, prometendo investigar o assunto mais a fundo e garantir a segurança de todos a bordo. Com palavras suaves e um toque gentil, o capitão conseguiu acalmar a fera dentro de Johnson tempo suficiente para explicar sua decisão. Com um coração pesaroso, ele sabia que a única maneira de salvar seu irmão era libertá-lo das correntes da maldição que o prendiam. E assim, com a promessa de uma nova vida em uma terra distante e selvagem, o capitão deixou seu irmão na próxima parada do navio, em uma floresta vasta e misteriosa, onde ele poderia encontrar paz e redenção, longe dos perigos do mundo humano. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E lembrem-se, mesmo nas sombras mais densas, a luz da coragem e da esperança nunca se apaga completamente. Obrigado, fui.